Olá, benditos! O capítulo de hoje, Isaías 13, começa uma sessão de profecias contra as nações que vai até o capítulo 23. E como o julgamento começa pela casa de Deus, o Senhor falou primeiro a Israel e a Judá, como nós vimos nos capítulos anteriores. Mas daqui para frente, o Senhor fala contra as nações, começando com a orgulhosa nação da Babilônia, que é o nosso assunto de hoje. Neste capítulo, as palavras de Isaías são registradas com imagens poéticas, eloquência e habilidade, próprios de um profeta que sabe transmitir as mensagens de Deus de maneira vívida e impactante. Isaías terminou sua carreira profética quase 100 anos antes do povo de Judá ser levado para o exílio da Babilônia, por causa dos seus pecados. No entanto, o Senhor, que conhece o futuro, falou do julgamento da Babilônia, que na época era uma nação em ascensão. Deus deu a Isaías uma visão com uma mensagem sobre a Babilônia que causaria muito pesar. Essa profecia provavelmente nunca foi publicada na Babilônia. Por lógica, então, não foi realmente dada como um aviso aos babilônios, mas sim para mostrar ao povo de Deus a sua justiça e o seu amor ao anunciar sua vingança até contra os seus futuros inimigos. Na visão de Isaías, o Senhor dos Exércitos está reunindo as tropas de guerra. Isso porque ele é soberano. Pode chamar o exército que desejar para cumprir qualquer missão que lhe aprouver. Pode convocá-lo com um assobio ou usando líderes para erguer um estandarte, gritar ou acenar para os soldados. Neste caso, Deus está convocando o exército dos medos, e ele os chama de meus consagrados. Apesar de não crerem em Yahvé, os medos foram separados por Deus para a realização desse propósito. Este exército, formado pelo Senhor, é um exército de julgamento contra o Império Babilônico, profetizado décadas antes de a Babilônia se tornar uma superpotência. Isaías, então, passa a falar no tempo profético, tendo em mente tanto o cumprimento próximo, que seria o dia do julgamento contra o Império Babilônico, quanto um cumprimento final, que será o dia do julgamento final na vinda de Jesus. O dia do Senhor é uma frase importante, porque ela não fala de um único dia de julgamento, mas sim de uma temporada de julgamento. No cumprimento próximo, no caso do julgamento da Babilônia, a descrição é como se o mundo inteiro estivesse se desintegrando e a própria natureza respondesse à ira divina. Esse trecho é marcado por imagens poéticas e vívidas que nos permitem visualizar a agonia que viria sobre a nação orgulhosa. No cumprimento final, conectado com o retorno de Jesus, o mundo inteiro estará de fato se desintegrando. Várias passagens proféticas descrevem as perturbações cósmicas que precederão e cercarão a volta de Jesus. Deus diz que punirá o mundo por sua maldade. Esta identificação profética da Babilônia com o mundo remete ao julgamento final e é consistente através das Escrituras. Babilônia é a segunda cidade mais mencionada na Bíblia, cerca de 287 vezes, e só fica atrás de Jerusalém. Foi na Babilônia que, logo após o dilúvio, a humanidade se ensoberbeceu e se organizou formalmente na rebelião contra Deus, construindo a Torre de Babel. Nesse sentido, Babilônia foi a sede da civilização que expressou seu orgulho e sua hostilidade organizada contra Deus. Cerca de 100 anos após o ministério de Isaías, Babilônia se tornaria a capital do império que conquistaria a pecadora nação de Judá e a levaria para o exílio. No Antigo Testamento, o nome Babilônia é associado à idolatria organizada, à blasfêmia e à perseguição ao povo de Deus. No Novo Testamento, o nome Babilônia é a caracterização do sistema mundial dos últimos dias, tanto religioso, alienado de Deus, quanto comercial.
A ideia geral da visão de Isaías é que o julgamento de Deus, tanto sobre a Babilônia quanto sobre o mundo em geral, é implacável. Não haveria, naquela época, e nem haverá no futuro, como escapar. Como nós já vimos, essa visão foi dada a Isaías décadas antes do Império Babilônico derrotar o Império Assírio e se tornar uma superpotência. E Deus foi mais longe ainda, mostrando ao profeta Isaías o tempo futuro em que os medos, como instrumentos do julgamento de Deus, derrotariam então o Império Babilônico. O Senhor compara a Babilônia como Sodoma e Gomorra, não apenas por causa da sua destruição completa, mas também por causa da semelhança com a sua depravação moral. A Babilônia, com seu orgulho e maldade, provocaria a ira divina e teria de lidar com as consequências. Deus disse que uma vez que fosse destruída, Babilônia nunca mais seria habitada. Quando Ciro, o primeiro imperador persa, conquistou a Babilônia, ele não devastou a cidade, mas aos poucos Babilônia foi entrando em decadência e então a profecia de Isaías foi cumprida. A cidade tornou-se completamente despovoada e até hoje ela permanece deserta. Ela ainda existe na região do Iraque, é chamada de Babilônia, mas está completamente em ruínas. Isso também será verdade no cumprimento final sobre a Babilônia simbólica do Novo Testamento. Quando Jesus retornar em glória para governar a terra no milênio, não haverá mais sistema mundial em oposição a Deus como nós conhecemos. Nesse sentido, ele será aniquilado. As predições deste capítulo devem nos levar a prestar mais atenção aos acontecimentos do nosso mundo. O juízo divino é tanto uma promessa de justiça quanto um chamado à reflexão. Vivemos em um mundo agitado, repleto de distrações, mas a voz de Deus continua a ecoar, nos convidando a rever os nossos caminhos e buscar andar em retidão. Devemos deixar a soberba de lado, nos humilhar diante de Deus, rever as nossas prioridades, reconhecer a importância dos valores espirituais, orar pela aflição dos outros e clamar por misericórdia por nossas próprias vidas. Agindo assim, vamos encontrar orientação e sabedoria para enfrentar os desafios e as incertezas dos nossos dias. E na sequência, nós vamos ver o hino triunfal sobre a queda da Babilônia e mais palavras de julgamento, dessa vez contra a Assíria e contra a nação vizinha de Judá, a Filístia. Mas sobre isso nós falaremos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!